Bom dia, hoje é dia 18 de fevereiro de 2024 e o TikTok me convidou para iniciar uma live, então estou aproveitando essa oportunidade para me conectar com meus leitores. Eu sou Malu Magalhães, jornalista e escritora, eu tenho 8 livros publicados nos gêneros de ficção, não ficção e suspense, e, enfim, erótico, tenho em vários gêneros. E gostaria que vocês participassem, fazendo perguntas sobre livros, sobre literatura, porque o que acontece? O título dessa live que eu pensei seria assim: como você preenche o seu vazio, né? Porque agora que o carnaval acabou, quem gosta de carnaval vai ficar sem folia, quem não gosta, enfim, não gosta mesmo. Mas como você preenche o seu vazio? Eu fiquei com vontade de fazer uma live com esse tema e eu mesma respondo, né? Eu preencho meu vazio com a literatura, com meu trabalho, com a religião, que eu acho importante também. Eu sou muito católica, sou católica praticante. E é assim que eu preencho meu vazio. Quando a gente não tem folia, a gente não tem festa, a gente tem que sobreviver, claro, né, trabalhando e também preenchendo o nosso vazio emocional. E aí eu falo para vocês, eu preencho meu vazio basicamente dessas duas formas, né? O vazio que todos nós temos, que é o vazio emocional, das dúvidas, inquietações e questionamentos que a gente tem sobre a vida, de onde vim, para onde vou, quem sou eu, do que eu gosto, do que eu não gosto, qual é a minha personalidade, enfim, o que eu já aprendi, o que eu ainda tenho que aprender, enfim. É claro que a vida é um eterno aprendizado, né? A gente tem um coração de estudante, sempre vai ter, mesmo sendo mais madura como eu, a gente está sempre aprendendo. Eu acho que eu vou aprender até o dia da minha morte, e é claro que quando eu morrer eu também vou aprender, porque vai ser uma nova experiência. Mas enfim, então o tema da live seria esse: como você preenche o seu vazio. E eu digo que eu preencho com a literatura. Eu recomendo que as pessoas preencham os seus vazios com uma das 7 artes, que são literatura, artes plásticas, dramaturgia, cinema, enfim, porque a arte ajuda muito a gente a se autoconhecer, né? E quando a gente se autoconhece, quando a gente promove o autoconhecimento, a gente tem a capacidade de ser feliz, porque só se conhecendo que a gente consegue ser feliz, não é verdade? Deixa eu ver se eu consigo ler alguma coisa aqui. Podem fazer comentários. No caso, agora eu estou lendo pela segunda vez um livro que eu gosto muito, que é Guerra a Estranha. É um livro de terror maravilhoso, que eu já li há algum tempo. Voltei a ler, porque gosto muito, é muito bem escrito, recomendo mesmo. Recomendo como livro de terror Guerra Estranha. Para quem não conhece a história de uma menina que era muito sofrida porque vivia com a mãe era muito religiosa e a mãe era viúva e ela era muito sozinha porque a mãe proibia ela de qualquer coisa, não tinha nem ensinado a ela o que era menstruação, então era uma menina muito ignorante dos fatos da vida, né? E, enfim, por conta disso ela era muito ironizada na escola, todo mundo zombava dela, e ela cada vez mais sozinha, cada vez mais humilhada, ela passou por humilhações terríveis na escola, né? E aí o que aconteceu? Ela acabou desenvolvendo poderes paranormais de telecinese. Com esses poderes ela acabou dando uma virada na história dela de humilhação. E o livro é realmente fantástico, é muito bem escrito. O Stephen King, o autor, chegou a jogar fora o manuscrito quando ele fez inicialmente a história, né? E chegou a jogar fora no lixo o manuscrito da história, mas a esposa foi lá, recuperou do lixo e mandou para a editora e virou um sucesso estrondoso. Para quem não conhece, para quem da nova geração não conhece, eu recomendo. Um livro de terror maravilhoso, que inclusive tem filme também sobre a história. Agora, outro livro também que eu recomendo é A Cabana. A Cabana é um livro também maravilhoso, já é sobre outro assunto, é sobre fé. É maravilhoso, muito bom, recomendo também
É um livro também que já foi filmado. Enfim, são livros bem interessantes. Eu estou falando sobre livros. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas não têm muita paciência de ler. As pessoas têm outras atividades para fazer, outras atrações para se entreter, né? Porque a internet é muito visual e tal, e a cultura do vídeo, do áudio, aquela coisa toda. Mas o livro é importantíssimo porque o livro dá um embasamento para a pessoa em termos de cultura, em termos de saber, em termos de até emocionais mesmo, psicológicos, porque a pessoa, quando lê, ela se transporta para um outro mundo e ela passa a conhecer melhor, não apenas aquela história que está sendo contada no livro, como ela mesma. Eu já leio desde pequenininha, sempre adorei ler, sempre amei ler. E, enfim, é a coisa que eu mais amo fazer. Eu sempre vou gostar, sempre vou adorar ler e escrever, ler e escrever. Eu não estou conseguindo ver os comentários aqui. Deslize para a direita para ver os comentários. Não tem comentário ainda. Bom, não tem problema. Bom dia, bom dia. Estou vendo aqui um comentário. Bom dia. Então, estou falando sobre como preencher o seu vazio, né? O tema da live. E para quem chegou agora, enfim, eu acho interessante as pessoas sempre buscarem coisas interessantes, edificantes para preencher o seu vazio. Na verdade, eu sou radicalmente contra as drogas. Inclusive, no meu último livro que eu fiz, o 8º livro, na verdade, é Fé, a Travessia da Conversão, que é o livro que eu lancei agora em 30 de dezembro de 2023. É um verdadeiro libelo contra as drogas. Eu sou totalmente contra drogas. Eu acho assim, se a pessoa quer experimentar, tudo bem, mas não se viciar, né? Então, a pessoa que se vicia, foge das drogas, porque a droga é um caminho da destruição. Diga sim a Deus e não às drogas. E, enfim... Como preencher o seu vazio? Não preencha o seu vazio com as drogas. Não faça isso. Você não vai preencher o seu vazio. Pelo contrário, você vai criar um vazio maior ainda. Você vai aumentar o seu vazio existencial. Você vai se aprofundar no buraco da sua vida que você não tem mais volta. Enquanto isso, quem vende a droga para você, o traficante, está cada vez mais rico e está zombando de você. E foi isso que eu escrevi no meu último livro. O meu último, que eu digo assim, o mais recente, né? Porque eu não pretendo parar de escrever. O meu livro mais recente, que é Fé, a Travessia da Conversão, é justamente isso. Não às drogas, sim a Deus. É a história de um dependente químico que passa por uma situação inusitada e aí ele encontra uma mulher muito religiosa, que é a Marluce, que faz ela e outras senhoras acabam fazendo ele se voltar para Deus e ter uma salvação, né? Enfim. E é isso. E vocês estão lendo algum livro? O que vocês gostam de ler? Se vocês não gostam, comecem a ler. Existem livros maravilhosos. Enfim, a literatura é uma arte muito rica, muito diversificada. Tem gêneros para todos os gostos. E ótimos escritores, excelentes. Eu tenho uma biblioteca bem legal em casa. E como eu já recomendei, de terror, Guerra Estranha, e de um livro sobre fé, sobre ficção, claro, mas sobre fé, A Cabana, que também é muito interessante. Enfim, eu tenho uma biblioteca bem interessante aqui, que eu gostaria também de mostrar, mas enfim. A minha biblioteca, mas eu tô meio enrolada aqui, porque eu tô com medo de mostrar a biblioteca e perder aqui perder a minha, como é que se diz? Perder a minha visualização aqui, né? Enfim, eu ainda tenho que aprimorar isso.
Eu não sei, vou tocar no botão aqui, eu não sei se vai dar certo. Não, não vou encerrar. Não vou encerrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a minha biblioteca. Ai, meu Deus. Olha, isso fica para outro dia, então. Fica para outro dia, porque... Ah, agora eu consegui ver. Te achei, Lucas. Bom dia, Lucas. Eu não sei quem é você, mas bom dia. Tá muito cedo ainda, né? Hoje é domingo, tá muito cedo, mas enfim, eu quero aproveitar essa oportunidade de live que o TikTok me forneceu. Aqui diz que a conexão é boa, duração 11 minutos. Eu também não pretendo me alongar muito, mas então eu vou divulgar os meus livros que eu tenho, se vocês quiserem ler, se quiserem comentar depois. No caso, o meu primeiro livro eu publiquei em 2015, o nome é Bem-vindo ao Inferno, a história de Ivana Lopes, a vítima que caçou o médico estuprador Roger Abdelmaci. Foi o primeiro livro que eu publiquei, em 2015. Em 2020 eu publiquei uma outra história sobre o mesmo assunto, chamado Na Porta do Inferno, o submundo da violência de gênero, que é uma biografia não autorizada de Ivana Lopes, a mesma pessoa para quem eu fiz uma biografia autorizada em 2015, eu fiz uma biografia não autorizada em 2020, porque eu acreditei que fosse meu dever como jornalista de mostrar os dois lados da história, tanto o lado da biografia autorizada como o lado da biografia não autorizada. Nesse meio tempo, em 2019, foi lançado um outro livro meu que está sob questionamento na justiça, porque, enfim, é uma história mais longa e não vale a pena agora me deter nela. Falar os detalhes dela, depois, com o tempo, eu vou contar. Aí já será o terceiro livro, né? O Bem-vindo ao Inferno, a história de Ivana Lopes, a vítima que caçou o médico estuprador Roger Abdelmaci. Esse segundo livro que está subjúdice. O terceiro, Na Porta do Inferno, submundo da violência de gênero. O quarto foi Perversão, Espelho Indiscreto, que foi um livro que eu fiz de ficção, baseado na gigantesco, enfim. Aí já é o quarto. O quinto foi Memórias de uma Ninfomania, que esse é erótico. A história de uma mulher que amou demais. E aí, esse teve uma continuação depois que eu fiz Ninfomania Caiu, que é a continuação de Memórias de uma Ninfomaníaca, a história de uma mulher que amou demais. Já é o sexto. O sétimo... Qual é o sétimo? Ah, o sétimo é Vibs. Os Vibradores Também Amam. É uma história que eu fiz também erótica, ficção, claro, mas é sobre o Bartolomeu Alencar, que é o proprietário do Hospital de Vibradores, que é uma oficina de vibradores que conserta vibradores em Osasco, São Paulo. Eu achei a história dele tão interessante e aí me despertou a vontade de fazer vídeos. Os vibradores Também Amam, que ficou muito legalzinho, foi divertido de fazer, enfim. E por incrível que pareça, é o livro desses todos que mais vende, porque é o livro que fala sobre um assunto que todo mundo gosta, né? Que é sexo, é erótico. Como dizia Hebe Camargo, quando eu falo de violência, quando eu falo de custo de vida, ninguém quer saber. Quando eu falo de sexo, todo mundo quer saber. Aí esse é o Vibs, esse já é o sétimo livro. Não, é o sétimo livro. E o oitavo livro é esse que eu lancei agora em dezembro de 2023, Fé, a Travessia da Conversão. Esse é um libelo contra as drogas, como eu já falei no início da live, né? E bem interessante também. Enfim, já é um pouquinho mais pesado, né? Porque fala sobre dependência química, né? E poder da conversão, poder da fé para vencer a dependência química, enfim. Então, eu recomendo a vocês, se quiserem ler um desses livros, depois me procurar para comentar, para falar, enfim. Mas eu recomendo para vocês sempre lerem, tem que ler. É assim que vocês vão preencher o vazio espiritual de vocês, é assim que vocês vão crescer espiritualmente, crescer emocionalmente,
poder viajar nos livros, porque o livro te dá essa oportunidade de sair do lugar sem precisar viajar. Você, pela imaginação, pela leitura, você vai conhecendo mundos fantásticos, sejam eles mundos físicos, viagens locais, como conhecer a psicologia dos personagens, conhecer como os personagens reagem diante da vida, como é a vida de alguns personagens, quais foram as escolhas que eles fizeram, quais as consequências que eles têm dessas escolhas, enfim. Eu acho muito legal. Eu acho que a leitura é uma das grandes viagens do ser humano que ele pode fazer praticamente sem custo nenhum, porque você, com o livro, você consegue preencher tanto vazio emocional e se engrandecer tanto espiritualmente, culturalmente. Enfim, e o custo de um livro é muito pequeno em relação aos benefícios que você vai ter com a leitura atenta, né? Não basta ter uma leitura superficial. Leitura é questão de entrega, é você ler, se entregar, se isolar do mundo para entrar naquele mundo que está ali na leitura, no livro, e dali você oferir os seus benefícios, porque dizem isso também, e é verdade. O escritor, quando escreve um livro, ele está acompanhado da solidão, porque ele tem que escrever sozinho. Mas a partir do momento que o leitor lê o livro do escritor, o leitor que também está sozinho, para poder captar a mensagem do escritor, ele também tem que ter uma solidão, mas essas duas solidões vão se encontrar e vão gerar uma outra situação de engrandecimento, de preenchimento espiritual, de cultura, informação, de, como é que se diz? De crescimento mesmo, enfim. Então vale a pena, e olha, eu vou ficando muito longa essa live. – 16 minutos, eu vou ficando por aqui então. Eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado da minha live, espero que vocês leiam mais e espero também que vocês procurem ler os meus livros e depois façam comentários, me perguntem, enfim. Eu também posso fazer livros para vocês, se vocês quiserem, é claro que mediante o contrato, né? Eu trabalho, eu sou digitadora, sou revisora, sou redatora, sou escritora, sou jornalista. Enfim, para quem quiser fazer algum trabalho acadêmico ou mesmo, enfim, literário ou mesmo um folder, alguma coisa, e quiser revisão, quiser digitação, é só me procurar que eu passo a tabela e a gente faz um contatozinho e eu forneço o serviço e vocês vão gostar, ok? Bom dia, muito obrigada pela audiência, pela paciência e por hoje é só.